Meus caros amigos e minhas caras amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos dar continuidade às respostas aos questionamentos que são colocados aqui no nosso canal. O nosso amigo Milton Rezende, ele tem um questionamento. Ele diz o seguinte: eu sou espírita, não sei em qual livro eu li que a atuação de um espírito superior sobre um inferior é irresistível. Por que isso não acontece com espíritos encarnados? Muito interessante essa questão. Milton, nós encarnados temos um amortizador vibratório, que é o corpo físico. É um equalizador vibratório. O corpo físico, ele traz para um único padrão vibratório todas as pessoas. Aquelas que têm os mais altos padrões vibratórios, fora do corpo físico, tanto aquelas que têm os mais baixos padrões vibratórios. Quando estão no corpo físico, este corpo físico equaliza as vibrações. Por isso é que no mundo encarnado convivem de igual para igual todas as pessoas, as mais bem intencionadas e as pessoas com as piores intenções, todas no mesmo padrão vibratório, igualados pelo corpo físico. Agora, a influência dos espíritos sobre os outros espíritos se dá por leis naturais. Uma força mais poderosa irá sempre dominar uma força menos poderosa, seja para o bem ou seja para o mal. Existe uma relação de forças que nós podemos explicar da seguinte maneira: se existe uma pessoa com intenção de matar, para que alguém possa dominar aquele espírito motivado por um ódio, por uma raiva muito intensa, seria necessário um outro espírito que tivesse a condição de morrer pelas mãos daquele assassino, sem ter para com ele nenhum desejo de mal, nenhum desejo de vingança, nenhum sentimento de raiva. Este espírito estaria portando uma energia de alto teor vibratório, capaz de dominar aquela energia daquela pessoa que veio motivado por uma péssima intenção. Vamos imaginar se existisse um ponto zero de uma determinada escala, e você é esse ponto zero. À sua esquerda começam as forças negativas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinito. À sua direita começam as forças positivas em relação a você, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, infinito. Do lado esquerdo começam as forças negativas que você convive. Por exemplo, alguém te deu um prejuízo, alguém te maltratou, alguém te humilhou. Até onde aquelas emoções podem te conduzir pelo lado negativo? Ali é o seu limite. Se você sofreu uma humilhação, o máximo que você consegue ir é passar uma semana resmungando com maus sentimentos e depois você esquece aquilo e perdoa. Mas existem pessoas que, se forem humilhadas, elas podem desejar e executar uma vingança. Como você vê, cada um de nós temos um limite para ir para o negativo até um certo ponto. Mas diante das forças positivas, até onde você vai? Se alguém te ofendeu, até onde você é capaz de perdoar? Perdoa imediatamente? Perdoa daqui uma semana? Perdoa daqui um ano ou não é capaz de perdoar nunca? Então você percebe que nós temos também um limite para aprofundar nas coisas boas. Cada um de nós somos um ponto zero diante de uma escala, onde para a nossa esquerda está as forças negativas com as quais nós convivemos. Para o nosso lado direito estão as forças positivas que nós também somos capazes de movimentar. À medida que evoluímos, nós ampliamos essas forças, só que num outro aspecto. À medida que aprofundamos na vivência das forças positivas que estão dentro de nós, nós ampliamos a nossa capacidade de ação e domínio sobre as forças negativas que também estão diante de nós. E ao dominarmos a nós mesmos, ao termos um grau de influência positiva sobre nós, dominando as nossas más tendências, nós temos uma tendência a também dominar as forças negativas vivenciadas pelos outros à nossa volta.
Isto é uma relação de forças baseadas nas leis do eletromagnetismo. São forças magnéticas que nós movimentamos em nós. O Mahatma Gandhi disse o seguinte: se no momento que me matarem, os meus últimos pensamentos forem para Deus, então eu saberei que a minha vida valeu a pena, que eu me transformei para aquilo que eu queria. Então, no momento que o fanático hindu chegou diante dele e disparou 3 tiros no seu peito, as suas últimas palavras foram: "Oh meu Deus, oh meu Deus". Então, naquele momento, Gandhi percebeu que ele estava movimentando uma força muito poderosa, a força do perdão incondicional diante daquele assassino que estava na sua frente, motivado por um ódio intenso, por um fanatismo dominante, e naquele momento ele pôde perceber que ele era capaz de perdoar incondicionalmente. Então, voltando à escala, seria mais ou menos assim. Imagine que uma pessoa da sua família falou mal de você e você ficou sabendo. Mas a ação daquela pessoa só vai até -3. Ela viu, pensou alguma coisa, trabalhou na sua mente no negativo e falou mal. O máximo de maldade que ela consegue fazer é falar mal de alguém. Mas as suas forças positivas vão até 5. Porque quando alguém fala mal de você, você raciocina logo: o que falam de mim não me tornam o que as pessoas falam de mim. Se falam que eu sou uma pessoa boa, isso não me torna uma pessoa boa. Se falam que eu sou uma pessoa ruim, isso não me torna uma pessoa ruim. Então logo você perdoou e aquela pessoa não terá nenhum domínio sobre você. Mas se o seu aprofundamento do bem for um pouco mais restrito, e você, ao ficar sabendo que alguém falou mal de você, você fica muito magoado, muito sentido, remoendo todas as coisas boas que você já fez para aquela pessoa e agora ela se arvora no direito de falar mal de você e isso te ofendeu profundamente, o que significa? Que aquela pessoa tem um domínio sobre você. As ações daquela pessoa modificam o seu status mental. Ela é capaz de modificar o seu padrão mental, então ela tem um domínio sobre você. Então, no mundo espiritual, a ação vibratória dos espíritos de elevado padrão vibratório são irresistíveis para os espíritos de baixo padrão vibratório. Já aqui no planeta Terra encarnado, isso não acontece, porque nós estamos revestidos de um equalizador vibratório. É tão intenso isso que no plano espiritual, fora do corpo físico, se você pensar numa pessoa com muita intensidade, você projeta a sua imagem diante dela. Então existe uma trajetória do pensamento. Ele é gerado pelo seu espírito, passa pelo cérebro físico, que também é um amortizador vibratório, encaminha aquela onda mental até chegar na outra pessoa, entra no cérebro dela, que é outro amortizador vibratório, e o máximo que você vai conseguir é que de repente ela se lembre de você. Isso é muito comum. Você pensa muito numa pessoa e ela se lembra de você. Muito natural e muito comum. Agora vamos pensar numa outra situação. Uma pessoa muito querida da gente desencarna e nós passamos por um sofrimento muito intenso. Este sofrimento extrapola os limites da razão. E este emocional extremamente doloroso, vivenciado em nosso cérebro, vivenciado por nós espíritos, passa pelo nosso cérebro, amortiza um pouco as suas vibrações, porque nós somos portadores do amortizador vibratório, que é o nosso corpo, e é direcionado diretamente àquela pessoa que é objeto de nosso sofrimento, no caso, aquela pessoa recém-desencarnada. Quando chegar nela, ela não tem o amortizador vibratório, que é o corpo físico. E se ela for um espírito que ainda se encontrar fragilizado pelo recém-desencarne, muitas vezes pelos apegos relacionados aos sentimentos às pessoas que ficaram, ela vai receber intensamente a carga emocional de sofrimento que nós estamos passando para ela. Por isso nós não podemos nunca esquecer da responsabilidade que temos em relação às pessoas que desencarnaram, porque nós somos capazes de impactá-las com um sofrimento intenso
por conta das energias emocionais sofridas que despejamos sobre elas, e muitas vezes elas não têm defesas contra isso. Já a mesma energia funciona pelo lado negativo. Existem espíritos muito voltados para o mal, porque as vivências negativas desses espíritos aprofundam muito naquela escala que pende para a esquerda. Por exemplo, a sua capacidade de mentalizar e praticar o mal vai lá para o -10. E aí chega uma outra pessoa cuja vivência positiva só vai até +3, o outro até -10. Então existe uma força muito poderosa para o negativo que pode dominar aquela pequena força para o positivo. Por isso é que para os grandes ódios é preciso imensos amores. Por esta razão é que um pequeno amor não consegue dominar um grande ódio. Por esta razão, aqueles apóstolos que tentaram expulsar aqueles espíritos que estavam dominando aquela criança, que ora caía no fogo e ora se atirava na água, e após se verem frustrados, os apóstolos, na sua experiência de tentar dominar aquele espírito, chegaram até Jesus e disseram: nós não conseguimos expulsar aqueles espíritos, Senhor. E Jesus, então, voltando-se para eles, disse: para esta categoria de espíritos, só muito jejum e oração. E consta nos evangelhos que Jesus, então, se aproximou daquela criança, retirou aqueles espíritos, e eles eram de uma categoria tão terrivelmente inferior que eles entraram numa manada de porcos, e esses porcos se atiraram no abismo. Por aí você vê que não basta apenas ter uma boa intenção, é preciso uma grande preparação para podermos ter algum domínio sobre aqueles espíritos que desejam fazer o mal. Por isso, apenas a vivência, o exemplo, as boas intenções, as atitudes boas é que mudam a nossa qualificação diante da escala dos espíritos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.